Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai você? Estamos aqui hoje, mais uma vez, nesse canal de comunicação para discutir fato novo, discutir a questão do momento, discutir os impactos da medida provisória 664 no regime próprio de previdência. Recebemos aí o seguinte questionamento. Boa tarde, professor. Sei que com relação à medida provisória 664, ainda é tudo muito novo, mas o senhor entende que a MP 664 é de aplicabilidade imediata para os regimes próprios? A questão apresentada é extremamente abrangente e ela precisa ser analisada, meu amigo, minha amiga, em duas vertentes. A primeira vertente, sob a ótica da previdência do servidor federal, o regime próprio dos servidores da União. E aí, nesse aspecto, é importante ressaltar para você o quê? Que a medida provisória alterou expressamente a Lei 8.112/90, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, naquilo que ele trata, né, da pensão por morte para os dependentes do servidor federal falecido. Então, lá existe uma modificação expressa, Nesse caso aí, antes de avançar um pouquinho, eu vou dizer para vocês o seguinte: as modificações são significativas, não são objeto deste questionamento, tá? Poderão ser objetos de outro que nós estaremos abordando, também vamos estar abordando em texto, né? Mas aqui é importante ressaltar o quê? É importante ressaltar que a partir do momento em que ela altera, né, a Lei 8.112 de forma expressa, a sua aplicabilidade para a previdência do servidor federal é indiscutível, ressalvados os prazos, né, que estão previstos nela mesmo, né, do que a gente chama de vacatio legis, ou seja, o prazo entre a sua publicação e a sua entrada em vigor, em que pese, pelo menos a meu ver, prazo de vacatio legis, né, em medida provisória, soar no meu ouvido como incongruente. À medida que o quê? À medida que sendo redundante, né, à medida que a medida provisória, né, se trata de assuntos que são de relevância e são considerados urgentes, mas, nesse caso, em algumas situações, entende-se o seguinte: olha, esse assunto é urgente, mas nem tanto, dá para esperar 15 dias, dá para esperar 20 dias. Então, essa questão aí de prazo para entrada em vigor de determinados dispositivos em medida provisória soa mal no meu ouvido. Mas, né, não vamos discutir isso aqui. Vamos dizer para vocês o seguinte: com relação à previdência, né, dos servidores federais, as modificações postas têm aplicabilidade, sim. Bruno, e com relação aos demais regimes próprios, aqui no meu estado, aqui no meu município, como é que fica? Bom, aí a questão é um pouco diferente. Por quê? Porque lá no artigo 5º da Lei 9717 está dito o seguinte: que os estados, os municípios e a própria União não podem conceder benefícios diferentes daqueles, né, que são concedidos pelo regime geral de previdência. Esse texto avançou, né, em sede de orientação normativa do Ministério da Previdência para se dizer o quê? Para se dizer que o rol de beneficiários do regime próprio tem que observar o rol do regime geral. Então, lá no artigo 51, parágrafo 2º da orientação normativa 02, está evidente. Mas essa evidenciação, essa disposição, ela fala do rol de maneira genérica. É importante frisar o seguinte, né? Qual foi o entendimento ou qual é o entendimento inicial que muitos ou que alguns adotam, melhor dizendo, né? Que
as regras do INSS devem ser literalmente observadas no regime próprio. Por quê? Por causa do artigo 5º que eu mostrei e do artigo 51. Não é o posicionamento que o Supremo tem adotado, tá? O Supremo, nos últimos tempos, tem dito o seguinte: olha, se não houver a revogação expressa no regime próprio, não há que se falar em revogação tácita em razão desses dispositivos comparados às regras do INSS. Então, não é isso que o Supremo vem entendendo, mas tem muita gente que pensa desta forma, que tem que seguir literalmente o que está lá. Para quem entende que há que se seguir, ou que se deve seguir literalmente o que está lá, né, a aplicação será imediata. Já para quem tem acompanhado o Supremo Tribunal Federal, vai se ver o seguinte: olha, é um caso de revogação tácita? Não. É um caso de aplicação imediata? Necessariamente não. Faz-se necessário que é preciso que haja a modificação, da legislação local, porque é isso que o Supremo vem dizendo nos últimos tempos, que tem que haver a previsão na legislação específica do ente. Então, vai depender muito, no caso de estados e municípios, qual a linha que o ente federado está seguindo. Se é uma linha de aplicação irrestrita, aplicação literal das regras do INSS, a MP 664 aplica-se ao regime próprio. Se é uma linha de que tanto o artigo 5º quanto o artigo 51 visam apenas balizar, né, orientar, né, e não revogar os dispositivos locais, aí, nesse caso, é preciso que seja promovida uma alteração na legislação local. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Muito obrigado. Continue enviando o seu questionamento. Um abraço.